Então nós vamos falar de um assunto complexo, um assunto que não é tão simples no nosso dia a dia e também nesse período do ano que está fazendo a nossa avaliação de desempenho. Depois, né, de uma avaliação de desempenho, nós precisamos complementar a questão com um feedback para os nossos colaboradores, para assim conseguir ter melhores resultados, para eles conseguirem entender o que realmente nós precisamos deles nesse momento. Pessoal, só mais um favorzinho. Verifiquem seus microfones porque está vazando um som aqui para mim. Veja se é para mim ou é para todos, tá? Então, se alguém puder fechar o seu microfone aí, fica mais fácil da gente entender. Então, peço aqui um minutinho para vocês, vou começar a fazer a minha projeção de tela para vocês acompanharem os slides. E também peço o feedback de vocês digitando o número 5. Se você está vendo o slide inicial nosso aqui dessa nossa palestra, digita o número 5 no chat. Assim a gente já começa uma interação para eu saber também ter esse feedback. Ó, o Júlio colocou que sim, Vivian colocou 5, Arthur, Simone, William, Maria, Andréia, Fabiane, ótimo, Flávia, várias pessoas aqui já colaboraram com o 5. David também está aí com a gente, show de bola. Então esse é o nosso slide inicial. Vamos dar início oficialmente então à palestra de feedback. Aqui o nosso grande objetivo é te preparar ou fornecer mais informações para você conseguir fornecer feedbacks adequados aos seus liderados, seja num período pós-avaliação de desempenho. Então você realiza a avaliação de desempenho, avaliando cada um dos seus liderados com a questão de comunicação, de participação, trabalho em grupo, e aí, lógico, com os termos e com as competências escolhidas pela cooperativa. Você fez essa avaliação, e após essa avaliação, eu preciso fornecer um feedback para o meu liderado. Não preciso só avaliar, eu preciso sentar um a um com aquela pessoa, para quê? Para conseguir fornecer informações para que essa pessoa tenha melhores resultados. Então eu falo aqui para vocês, né? Todos nós precisamos de pessoas que nos deem feedbacks. É assim que nós melhoramos, é assim que nós temos melhores resultados. Essa é uma frase de Bill Gates, para a gente entender o poder do feedback e como esse feedback ele pode ser assertivo no nosso dia a dia. E ele deve ser trabalhado de forma assertiva. Então, sejam bem-vindos à nossa palestra de feedback. Rapidamente aqui para vocês, já mostrando, tem uma breve apresentação para a gente gerar esse vínculo. Meu nome é Adriano Betelli, sou membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching, tenho algumas formações internacionais na área. Dentro dessas competências, eu também sou analista comportamental DISC, uma análise de comportamentos, as tendências das pessoas, porque algumas pessoas são mais falantes, outras são mais pegadas a processos e assim por diante. Também sou analista de competências ACES, essas competências que conduzem um processo de evolução dentro da empresa, de capacitação dentro das empresas. Competências essas como foco no resultado, trabalho em grupo ou trabalho cooperativo, você também ter uma comunicação assertiva, conseguir comunicar, negociar, entre outros pontos, ter ali um olhar mais voltado para os processos, que eu sei que essas competências fazem parte das grandes companhias que nós atendemos aí durante esses anos. Então também tenho essa competência e faço essas análises junto com empresas e cooperativas. Possuo aproximadamente 4.200 horas em treinamentos como esse pela minha empresa, pelo Sescop, junto com cooperativas e assim por diante. Também tenho alguns estudos complementares em linguagem corporal e programação neurolinguística. Sou pós-graduado em Administração e Marketing, professor universitário aqui em Jundiaí, no Uni Anchieta. Também sou autor e coordenador dos livros Resultados através do Coaching volume 1 e volume 2, coautor do livro Coaching com Pipoca e membro e coordenador de educação do BNI Bandeirantes. Então essa é uma simples apresentação para vocês aqui, para a gente ir alinhando todos esses nossos pontos sobre feedback, sobre essa troca do feedback. E da onde surgiu o termo? O que significa esse termo feedback? Feedback significa, traduzindo para o nosso português, retroalimentação. Eu me alimento dos meus comportamentos, das minhas decisões, o que isso gera no ambiente e o que eu preciso melhorar e, consequentemente, ter melhores resultados. Então, isso significa feedback. De uma forma rápida para vocês, esse termo ele foi desenvolvido, ele foi criado na época da corrida espacial, onde tinha a briga dos Estados Unidos
União Soviética, e eles lançavam os foguetes, eles explodiam a uma determinada altura, consequentemente caía o que nós chamamos hoje de caixa preta, eles recolhiam aquilo, pegavam todas as informações, pressão atmosférica, velocidade, temperatura, a distância do foguete, quanto de combustível ele consumiu, entre outros pontos, para construir um foguete ainda melhor. E esse processo, ao longo do tempo, eu não estou falando de tanto tempo atrás, ele foi se automatizando. E hoje nós temos ferramentas de feedback onde nós conseguimos controlar, gerenciar e ter dados no tempo real, na hora que você quiser. E isso foi evoluindo até um certo ponto, quando essas ferramentas conseguiram fazer a controle remoto, de forma remota. Hoje você consegue ver o que está acontecendo lá à frente. E esse sistema de controle remoto foi chamado de feedback. Toda vez que a NASA, as bases recebiam uma informação, elas chamavam isso de feedback. Recebemos o feedback do foguete XYZ. E isso ganhou o mundo corporativo. Foi ganhando espaço para você ter o quê? A mesma questão dos foguetes. Você ter melhores resultados. Você conduzir os seus liderados para ter melhores resultados. Então, é da onde surge a terminologia feedback. Onde surgiu esse termo e foi caindo no mundo corporativo. Primeira coisa, não sei se você está aqui e também vai receber um feedback, ou já recebeu algum feedback algum dia na sua vida. Por favor, pessoal, tá vazando um sonzinho aqui, se alguém tiver com o microfone aberto, por favor, se puder fechar para mim, verifique, eu agradeço. Você já recebeu algum feedback? Ou pode ser que você receba o feedback ali no futuro, certo? E o que você tem que fazer com esse feedback? O que deve acontecer com esse feedback? Você receber como se fosse um presente. Todo feedback deve ser recebido como se fosse um presente. Você receber uma informação para você melhorar. Olha só, se você parar e fazer uma reflexão agora, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Imagina se você tivesse a oportunidade de receber feedback, receber situações, receber pontos, um toque, vamos dizer assim, das pessoas que gostam de você, que te amam, que querem que você melhore, para você ter melhores resultados na sua vida pessoal, na sua família, no seu trabalho, no seu desempenho com clientes, com fornecedores, entre outros pontos. Você teria a oportunidade de, consequentemente, melhorando, tendo melhores desempenhos, se aprimorando. Então, o feedback, esse momento, por ter um estigma de é um momento complicado, é um momento difícil, não gostei dos feedbacks que um dia eu recebi, ou me sinto muitas vezes estranho em fornecer um feedback, eu devo ter um entendimento, eu como líder, vocês como líder, que eu estou dando um presente para o meu liderado. E quando nós damos um presente para as pessoas, vocês fizeram isso agora, acredito, no final do ano, troca de presentes, etc. Você tem que dar esse feedback de coração. Você tem que dar esse presente de coração. E a pessoa que ganha esse presente, que recebe esse feedback, ela utiliza as informações do jeito que for conveniente a ela. Não posso ser louco aqui e falar que todos que receberão feedback vão pegar com unhas e dentes, mas nós torcemos, esperamos e conduzimos treinamentos para isso, para que a pessoa que receba um feedback, ela consiga pegar aquilo que é útil e colocar em prática. Mas nós não podemos garantir. Mas eu, na posição de líder, toda vez que eu forneço um feedback, ele tem que ser, vamos chamar assim, numa linguagem popular, de coração. Porque eu estou fornecendo um presente para aquela pessoa, para ela ter melhores resultados. E assim, ter uma evolução no seu trabalho, consequentemente. Aqui eu trago para vocês um dado. Uma pesquisa da FIA, ela comprovou que no Brasil, apenas 20% dos colaboradores, dos liderados, tem a real percepção de receber feedback. Isso é muito pouco. Uma percepção de feedback. Porque nós não podemos esquecer que a percepção do liderado e o que realmente acontece, ela pode ser diferente. Mas a percepção das pessoas, dos liderados, é apenas de 20%. 20% deles responderam, sim, eu recebo feedback do meu líder para melhorar o meu desempenho. E mesmo que alguns desses 80% do outro lado receberam feedback, mas essa pessoa não teve a sensação que foi uma conversa, um presente para ela melhorar consequentemente o seu desempenho, conseguir ter melhor proveito dentro da empresa e assim por diante. Então, ela desconsidera, não considera um feedback eficaz. E da mesma forma, continuando com os dados da pesquisa, eu trago para vocês que 88%
dos colaboradores acreditam que avaliações contribuem para o seu desenvolvimento. Essas pessoas gostam de ser avaliadas, elas querem ser avaliadas. Mesmo que gere aquele estresse, gere aquela tensão, mas ela sabe que quando ela passa por uma avaliação de desempenho e ela recebe um feedback do seu liderado, ela consegue saber o que está errado, ajustar o seu comportamento, ajustar as suas práticas do dia a dia. Então, da mesma forma que 20% apenas recebe, 80% não recebe, eles querem receber. Você pode ver aí que 88% deseja, acredita que isso faz bem. E 92% dos colaboradores afirmam que, quando solicitam orientações, sentem que são atendidas. Olha só, né, o que essa pesquisa ela traz nesses esboços e nesses números que eu trouxe para vocês. Primeiro, o fator de não receber um feedback adequado pode partir de uma insegurança do líder. O líder acha, eu não sou capaz. Será que o que eu tenho para acrescentar para o meu liderado? O que eu tenho que fazer aqui? E 92% dos colaboradores, dos liderados, eles falam que quando recebem essa orientação, recebem um feedback, recebem um apontamento do seu líder, são ótimos apontamentos. São apontamentos que ele vai carregar, que ele vai levar, fazendo com que o seu líder sim tenha competência para apoiar uma outra pessoa, para ajudar, para fornecer um feedback. Então, o liderado, ele tem essa visão, que o feedback é positivo, que a avaliação é positiva para ele melhorar, acertar os pontos falhos e fortalecer ainda mais os pontos fortes. Ele acredita, 92%, que os seus líderes têm competência para isso, que eles se sentem amparados quando perguntam, solicitam um feedback para os seus líderes. A pessoa tem competência sim para acabar com a crença, com o estigma de algum líder que fala, será que eu tenho competência para tal? E porém, entre todos esses números, apenas 20% deles recebem feedbacks adequados. E aqui eu trouxe para vocês um pedacinho pequeno do livro de Han Charan, que é o livro Pipeline da Liderança, né, de liderança. E ele traz uma informação importante quando ele fala de feedback, nessas curvas da liderança. Que os nossos liderados, hoje, eles têm muita informação, eles têm acesso às informações. E eles desejam se sentir envolvidos no processo de decisão. Isso significa que quando eu envolvo, quando eu troco essa ideia, quando eu dou dados, faço uma avaliação no meu liderado, ele se sente motivado, ele quer ter acesso a isso, ele quer saber qual é o caminho que ele deve seguir, entre outros pontos que eu já citei aqui com vocês. Consequentemente, né, eles desejam um certo grau de autonomia para realizar as tarefas do dia a dia. E hoje, mais do que nunca, os nossos liderados, as pessoas que estão ao nosso redor, estão abaixo de nós numa hierarquia da empresa, essas pessoas têm consciência total sobre a carreira delas. E elas sabem que a única estabilidade real é possuir habilidades voltadas para o mercado de trabalho. E nada melhor do que um líder para fazer essa orientação, para fazer essa delegação, para conseguir fazer uma ótima avaliação de desempenho, pensando no futuro, nesse desenvolvimento do seu liderado. Porque o seu liderado, hoje ele sabe que ele precisa possuir habilidades, competências que o mercado de trabalho realmente valoriza. Eles querem a oportunidade de desenvolvimento. E nada mais do que uma visão geral de um período, pegar os cacos, pegar os acertos e entregar para o seu liderado. Falar, aqui nós acertamos, aqui você acertou, aqui você precisa melhorar, aqui você precisa colaborar mais com a equipe, ou você precisa solicitar mais a minha atuação junto a ti. Então você consegue fazer todos esses pontos ganharem passos, ganharem mais volume e, consequentemente, fortalecer e favorecer o desenvolvimento do seu liderado. Porque é uma falha muito grande de um líder hoje pensar que o seu liderado não quer se desenvolver. Que a pessoa está meramente ali para carregar caixas, para fazer contas, para bater teclas, entre outros pontos. Saibam que a maioria das pessoas que pedem demissão de uma empresa, ela se desliga de uma empresa por vontade própria, não por vontade de outros ou porque recebeu uma proposta de emprego, ela simplesmente está insatisfeita com a empresa. A maioria das pessoas que tem esse tipo de atitude é porque não tem um elo de confiança e segurança no seu líder imediato.
Isso sim cai um peso sobre as nossas costas, nós que somos líderes. Que nós temos sim que manter essa confiança, manter uma troca muito forte com os nossos liderados. Lógico que eu também não posso ser ingênuo aqui e falar para vocês, líderes, convidados, colaboradores que estão aqui, eu preciso falar tudo para o meu liderado? Não. Nossos líderes somos filtros para os nossos liderados. Tem algumas informações que nós não podemos passar. Isso é óbvio, mas precisa ser dito. Porém, eu preciso ter um elo que traga confiança, segurança para o meu liderado, para que essa pessoa tenha melhor resultado, melhor desempenho, entre outros pontos. Fazendo um parênteses rapidinho aqui para vocês, quando eu falo em confiança, eu gosto de fazer uma analogia entre líder e liderado, entre equipe de trabalho e entre outros pontos. Confiança, eu costumo dizer que ela é um sentimento. Ela é um sentimento que demora para ser gerado, para ser construído, e que em um simples assopro, um simples esbarrão, ela pode ser destruída. Vamos fazer uma analogia a um vaso. Confiança é como se fosse um vaso. Você constrói aquele vaso, porém, quando um vaso se quebra, você sabe. Você pode ter a melhor cola, juntar cada um dos caquinhos, colar perfeitamente. Porém, ele sempre terá fissuras. É como se fosse a confiança. Então, eu líder, para ter esse relacionamento com o meu liderado, eu preciso ter uma comunicação assertiva, eu preciso fornecer feedbacks para que essa pessoa melhore, tenha alto desempenho, tenha desenvolvimento e entre outros pontos, e eu preciso ter essa relação com confiança, segurança e honestidade. Então, fazendo esse parênteses da confiança dentro desse nosso slide aqui de Han Charan, falando sobre o pipeline da liderança. E agora é um slide que eu vou demorar um pouquinho mais de tempo aqui com vocês. Então, pessoal, aqui, como eu disse para vocês, eu vou levar um pouquinho mais de tempo, tá? Eu vou falar sobre os cuidados na hora de você fornecer um feedback. Seja o feedback após uma avaliação de desempenho, ou seja o feedback no seu dia a dia. O feedback no tempo real, do dia a dia. Então eu estou trazendo para vocês aqui duas abordagens de feedback. Duas abordagens que nós vamos conduzir aqui nesse feedback. Pessoal, por favor, se tiver alguém aí com o seu áudio aberto, por favor, fechar para a gente, que está tendo um ruidinho aqui para todos. Verifique aí o áudio de cada um microfone, por favor. Muito bom. Então aqui dentro da nossa palestra, dentro do nosso treinamento, né, nós vamos falar desses dois pontos. Nós vamos falar do ponto do feedback para você fornecer agora, após a sua avaliação de desempenho que você está fazendo dos seus liderados, e para você fornecer feedback também no seu dia a dia, para você fornecer feedback aí no decorrer do seu dia. E aqui são alguns cuidados. Primeiro, quando nós falamos sobre uma abordagem de feedback e fornecer esse presente, colaborar com o desenvolvimento do seu liderado, consequentemente da sua equipe e da companhia como um todo, não tem mimimi. Quando eu vou fornecer um feedback, líder, você agora, quando você for fornecer um feedback, não tem mimimi. Eu não preciso falar assim, sabe o que é? Então agora eu vou dar alguns exemplos. Vamos dizer, eu vou pegar algum nome aleatório aqui. O Geraldo. Vamos dizer que o Geraldo é o meu liderado. Vou fornecer um feedback para o Geraldo. E aí eu chego lá na avaliação de desempenho dele, vamos dizer que eu falei que ele não atende a competência, foco em resultado. E aí eu falo para o Geraldo, mas sabe o que é? Não sou eu, né, Geraldo? São as pessoas que estão falando. Geraldo, não sou eu o seu líder. É a companhia que disse isso. Não. Líder, olhe agora para o segundo ponto, né, da coluna central. Ter coragem. Para eu fornecer feedback, eu preciso ter coragem. Líder, você tem que ter coragem. Pode engolir esse tijolo aí. Não adianta eu querer ter apenas o bônus da liderança, ter poder, vantagem financeira, entre outros pontos, e não ter coragem. Então, se eu fornecer, líder do Geraldo, estou fornecendo um feedback para o Geraldo, eu preciso falar, Geraldo, eu vejo dessa forma. Eu que estou apontando isso. Não vou terceirizar o meu feedback. Eu não posso terceirizar. Mas são os fornecedores. Não. Sou eu, líder, que estou olhando esses pontos. Sou eu, líder, que quero te falar sobre essa situação. Então, eu tenho que chamar essa responsabilidade
Nós chamamos de alta responsabilidade de um líder nesse momento. Então não tem mimimi, não tem terceirização, não tem falar, sabe o que é, né, Geraldo? Veio lá de cima. Não. Eu, líder, assumo a responsabilidade pela conversa, pela avaliação que eu dei. Seja essa avaliação não atende, atende parcialmente, atende ou supera as expectativas. Lógico que quando você faz uma avaliação que você coloca que a pessoa supera as expectativas, etc., é mais fácil você falar, né? Porque a outra pessoa também está empolgada ali. E quando eu faço uma avaliação e coloco não atende, ou atende parcialmente, eu preciso explicar com fatos e evidências o que acontece nesse momento. Mas já eu chego lá nos fatos e evidências. Então, primeiro ponto, sem mimimi. Líderes, sem mimimi na hora de fornecer o feedback. Não terceirize a responsabilidade. Essa é uma questão sua. Você tem que assumir essa responsabilidade. Segundo ponto, eu não preciso ficar floreando. Não devo florear. Lembre-se, os seus liderados estão atentos às situações. O seu liderado hoje tem acesso a muita informação. Ele sabe que é a hora de falar dos pontos A, B, C, D e E. Ele sabe e ele quer isso. Ele quer que você seja direto. O terceiro ponto aqui da coluna central. Ele quer que você seja prático e não fique floreando. Porque existem líderes que eu já vi acontecer, já orientei vários, fiz consultoria sobre isso, que ele chega lá e ele dá a volta, né? Nossa, ele vai lá em 2012, começa a falar e conta uma história, ele demora 60 minutos para falar de um ponto e chegar ao cerne da questão. Então, líderes, não seja prolixo, falar e não entregar nada ao seu liderado nesse momento. Seja rápido, seja direto. E não confunda rápido com fazer de qualquer forma. Ser rápido e direto não quer dizer fazer de qualquer jeito, tá? Então você, segundo ponto, não deve florear. Terceiro ponto, o feedback é individual. Feedback deve ser sempre individual. Eu não devo expor o meu liderado às outras pessoas. Seja o feedback após a avaliação de desempenho que vocês estão prestes a fazer, ou seja no decorrer do ano, feedbacks pontuais do seu dia a dia. Eu tenho que fazer sempre individual. Eu não posso causar um temor dentro da minha equipe de trabalho. E líder, você é responsável por isso. Então, líder, vamos pensar um pouquinho nos nossos liderados? Vamos pensar em ser humano? Como que nós, seres humanos, somos? Nós temos ali uma visão do outro. Nós olhamos para as outras pessoas, seja um olhar de, às vezes, inveja, seja um olhar de satisfação. E quando você expõe um liderado seu através de um feedback para os outros entenderem, você pode ofender aquela pessoa. Você pode expor uma fragilidade para todos. E aí você pode estar guardando uma pergunta, mas Betelli, todo mundo sabe que aquela pessoa tem aquela fragilidade. Ok, você não precisa expor isso a todos. Imagine a situação, você receber um feedback coletivo e a pessoa apontar ali os seus pontos fracos naquele momento, e toda a equipe olhando para você, isso causa uma queda na performance. E muitas vezes quebra aquilo que nós falamos nos slides anteriores, a confiança entre líder e liderado. Então não exponha o seu liderado. Mesmo quando for um feedback, conhecido como feedback positivo, né? No final da nossa hora de hoje, eu vou falar para vocês sobre o feedback de reconhecimento. Como você reconhece algo positivo no seu liderado. Então, mesmo um feedback desse, positivo, ou feedback de reconhecimento, você também tem que ter tato para fazer. Você não pode fazer exageradamente em público, porque nós sabemos como que é o ser humano. Quer ver um exemplo que você não pode fazer? Se você for fazer, você tem que ter tato, mesmo no feedback positivo. Vamos dizer aqui, vou pegar outro nome aleatório aqui no chat, a Bruna. A Bruna foi a nossa melhor líder de 2020 e agora 2021, desculpa. Em 2022 nós vamos dar um prêmio para melhor líder. E eu chamo ela e eu resolvo fazer um feedback para ela com todos os outros líderes no mesmo momento. E aí eu falo, chamo Bruna. Aqui, Bruna, está seu prêmio, seu brinde, parabéns, você é maravilhosa, você fez isso. Ah, se eu tivesse 42 Brunas aqui, nossa empresa seria muito melhor. Se eu começo a fazer isso, eu começo a causar pontos focais de inveja, de ciúmes e entre outros pontos. Então, eu devo dar o prêmio a Bruna, lógico,
Eu devo falar ali por que ela mereceu, qual foi o número que ela atingiu, para todos interessar. Mas eu não devo rasgar a seda na frente de todos, porque isso também pode causar rachas dentro da nossa companhia. E aí você ouve aquela conversinha, né, de canto de sala. Ah lá vai ela também, né? Faz de tudo pro chefe, fica lá sempre fazendo tudo que ele pede, por isso ela ganhou esse prêmio. Então, nós devemos evitar essas questões dentro de uma equipe de trabalho, dentro de uma equipe saudável para fornecer um feedback da melhor qualidade. Sempre individual. O feedback é situacional. Eu tenho que falar da situação específica. No seu feedback que você vai fornecer agora para os seus liderados após a avaliação de desempenho, se eu fizer algum apontamento para o Jurandir, por exemplo, que está aqui no nosso chat, eu tenho que explicar. Jurandir, eu coloquei que você não atende essa competência por causa disso, aquilo e aquilo outro. Eu preciso ter fatos e evidências. Eu preciso demonstrar para o Jurandir o porquê ele está recebendo aquela avaliação. Então eu tenho que pôr situações ali. Eu tenho que dar exemplos. E exemplos reais, não abstratos. Não eu acho que. Você não acha, você fez a avaliação de desempenho daquela pessoa, então você tem que citar qual é a situação que colaborou para ela ser ali uma pessoa parcialmente, que atingiu parcialmente aquele item na sequência. Também, quando você for fornecer um feedback no seu dia a dia, é situacional. E aí eu vou provocar vocês. Aconteceu uma situação que cabe feedback para o seu liderado, um feedback individual? Faça. Forneça feedback para o seu liderado. É situação. Então pode ser que você tenha uma situação no dia, pode ser que tenha um dia que não tem nenhuma situação para aquele liderado, pode ser que dentro do mesmo dia você tenha 2 ou 3 situações que para o mesmo liderado você precisa fornecer um feedback de acordo com a situação A, B e C. Então eu posso utilizar o que nós vamos falar à frente, a metodologia do feedback do dia a dia também. Outro ponto, coluna central agora, o feedback não é um evento. Eu não preciso preparar todo um cenário, preparar mesas, bolos e etc. Eu preciso sim ter uma conversa franca com o meu liderado. Então não veja como um Sauber, um mega evento. Lógico que esse que você vai fornecer após a sua avaliação de desempenho dos seus liderados, você vai chamar, reservar um tempo, estar municiado. Então, líder, o que eu recomendo que você faça? Faça uma listinha do que você vai falar. Dê exemplos para cada item que você for falar. Para o seu feedback ter constância, ter fatos e evidência. Assim, consequentemente, melhores resultados. Porque, pense só, eu chego e vou fornecer um feedback sem fatos e evidências. Aí o meu liderado começa a me questionar. Ele fala assim, em qual situação que eu não fiz isso que você me solicitou? Olha o jogo virando, meu líder. Eu não posso deixar isso acontecer. E ele começa a dar fatos e evidências do que ele faz aquilo. E eu não tenho como contra-argumentar. Eu não posso. Porque assim, um feedback vai ficar sem substância, sem itens. E, consequentemente, não favorecerá a nossa equipe, o nosso liderado, a ter melhor desenvolvimento e melhor desempenho. Então, prepare o ambiente, esteja municiado dos fatos e evidências de cada um dos itens, de cada um desses liderados, para você, na hora que sentar e falar com eles, você tem ali argumentos e fatos e evidências para comprovar tudo isso. Segundo item, já falei um pouquinho, ter coragem. Segundo item da coluna central, eu, líder, preciso ter coragem de ter conversas difíceis. Eu, líder, preciso ter coragem de ter conversas, apontar falhas, erros ou pontos a serem desenvolvidos, uma forma mais clássica de falar agora, uma forma mais atual, e também falar dos pontos fortes. Então eu preciso ter essa visão e ter coragem, preciso assumir essa responsabilidade. O feedback, como eu disse, ele pode ser rápido e direto. Direto ao ponto, não vou florear, não vou fazer, dar a volta no mundo para falar com as pessoas. E não confunda ser rápido com uma questão de qualquer jeito. Desde que eu esteja municiado dos meus fatos e evidências, do que eu vou falar em cada item, apontamentos que eu vou fazer para esse liderado, consequentemente eu consigo fazer uma coisa mais objetiva, uma questão melhor.
Último item da coluna central. Feedback sem emoção. Pessoal, esse é o único momento que eu falo para você. Seja após a sua avaliação de desempenho, seja ali, a devolutiva da avaliação de desempenho, vamos chamar, seja no seu dia a dia. Quando houver uma forte emoção envolvendo líder e liderado, não forneça o feedback naquele momento. Deixe para amanhã, deixe para o próximo dia. Isso não te dá direito de ficar procrastinando e levar um ano para fazer. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando tem forte emoção, vamos dizer que o nosso liderado aqui, o Tiago agora, vou pegar o Tiago para dar o exemplo. O Tiago vai receber um feedback, eu vou fornecer um feedback para ele, porém, o Tiago hoje, quinta-feira, dia 13, ele acabou de passar por um momento constrangedor pelo período da manhã. Ele foi fazer uma apresentação e faltou dados e evidências, e as pessoas foram lá, começaram a questionar, criticar, ele não sabia as respostas, e naquele momento, Tiago está sob uma forte emoção. Eu, como líder, conheço o meu liderado, conheço sobre pessoas, tenho confiança, tenho uma relação de segurança. Eu entendi que o Tiago ele não está num momento muito bom. Porque tudo que eu falar nesse feedback, ele pode elevar demais, uma crítica, por exemplo, ou até um elogio pode elevar demais e aflorar essas emoções. Então essa é a única recomendação que eu forneço. Nesse momento, deixe o feedback para amanhã. Reconstrua, Faça ali um readequamento, adeque a sua agenda, na verdade, para que aquela pessoa não tenha piores consequências. E você também, líder. Se você tem autoconhecimento, sabe sobre inteligência emocional, se conhece, e você está sob uma forte pressão, um forte estresse nesse momento, e aí você vai fornecer um feedback para o seu liderado. Sem consciência, pode ser que você seja mais rude, mais grosseiro, utilize palavras que você não utilizaria. Então calma, se conheça, esteja bem para fornecer um feedback para as pessoas. Isso é muito importante para você não enviesar essa conversa tão importante, uma conversa anual após a avaliação de desempenho ou uma conversa diária chamada feedback. Outro ponto, agora da nossa coluna à direita. Nunca apenas por escrito. Pessoal, fornecer feedback apenas por escrito é um erro. Nós sabemos que a nossa escrita ela é fria. O que significa isso? Cada um dá a interpretação para a escrita do jeito que está se sentindo emocionalmente. Então vamos lá. Vamos dizer que eu faço ali um feedback por escrito e mando aqui para Simone, que está aqui no nosso chat. Mandei para Simone. Simone lê, ela põe ponto onde ela quer, vírgula onde não tem, e ela põe tonalidade nas palavras onde eu não colocaria. Então o feedback ele tem que ser pessoal. Lógico, tem que ter o documento, eu posso colocar, eu posso enviar para a pessoa para comprovar o que aconteceu, isso é óbvio, mas eu tenho que falar. Porque as pessoas, elas têm falha interpretação sobre as palavras. Vou dar um exemplo para vocês e eu quero que você colabore comigo no chat, porque já faz tempo que você não colabora, tá? Quem aqui já passou por essa situação? Você recebeu uma simples mensagem, ou por e-mail, ou por WhatsApp, ou pelo Teams, e você achou que a pessoa estava de uma forma com você quando ela estava querendo falar de outra forma. Quer um exemplo? Você vai lá, manda um áudio para a pessoa no WhatsApp, cheia de empolgação, cheia de motivação para fazer algo, e a pessoa te responde com um joinha. Ou a pessoa coloca só um ok. E aí você olha do outro lado e fala assim, nossa, que grossa, que grosso, nossa, que pessoa sem sentimento. Já aconteceu isso com você? Colabora comigo aqui no chat, se sim ou se não. Vai titando aqui que eu vou dando uma olhada. Esse exemplo, estou trazendo para um dia a dia, para você ver como só a escrita ela é fria. Só escrever, às vezes, não acontece. Francisco está dizendo que sim, Maria também. Maria colocou até 2 M's, aquele sim. Geraldo colocando que isso acontece. A Beth. Isso acontece, pessoal. Então, apenas por escrito é uma falha. A pessoa vai interpretar de outra forma. O Arthur também está aqui com a gente, a Vivian, Júlio. Muito bom. Show de bola. Então, isso seria, sim, uma falha. Eu preciso, consequentemente, ter ali a conversa, ter a oralidade e também, se possível, visual, dia a dia. Muito bom. Outros pontos aqui que eu já abordei com vocês. O feedback tem que ser baseado em fatos e evidências e nunca na identidade do nosso liderado.
Eu não posso chegar para um liderado, isso é um erro, tá? E falar assim, vou pegar o Éder, que foi o último aqui que colocou o sim no chat. Éder, você é irresponsável porque você não trouxe o relatório 1 ou 2. Toda vez que eu utilizo você é, eu estou atingindo a identidade da pessoa. Éder achará 1000 exemplos para colocar de contraponto. Éder falará assim, como assim, Betelli? Eu estou aqui há 10, 20 anos na empresa? Você paga o salário para uma pessoa irresponsável? Acho que o irresponsável são vocês, hein? Olha só, o Éder virando o jogo. Então eu não posso basear o meu feedback na identidade. Ah, você é assim, você é desorganizado, você é ruim de comunicação, você é uma pessoa que não tem foco. Não, eu preciso estar baseado em fatos e evidências. Eu posso fornecer um feedback para o Éder de forma adequada, falando sobre a responsabilidade dele, sem chamá-lo de irresponsável. Vamos dizer que eu marquei uma reunião com o Éder hoje, dia 13, às 16h30. Marquei uma semana de antecedência. Mandei uma mensagem para ele falando que eu precisaria do relatório 1, 2 e 3. Éder chega atrasado na reunião, eu falei da importância, não traz os relatórios e aí eu vou fornecer um feedback para ele. E aí eu falo, Éder, marquei com você uma reunião uma semana antes, confirmei 2 dias de antecedência, expliquei a importância dos relatórios e você chegou atrasado na reunião e não trouxe o relatório 1, 2 e 3. Éder, nesse momento você demonstrou falta de organização. Foge dessa, Éder. Não tem para onde fugir. O que ele vai inventar? Ah, o papagaio comeu meu relatório, meu cachorro rasgou o relatório. Não. São fatos e evidências. Ele não é irresponsável. Ele faltou com organização para aquele momento. E aí eu preciso ter esse contato com as palavras, com a minha comunicação para ser assertivo no momento do feedback, sem denegrir ou ofender o nosso liderado. Então eu preciso basear fatos e evidências. Sempre fatos e evidências. O que realmente aconteceu, o que realmente foi feito ou deixou de ser feito. 2 últimos pontos aqui dos cuidados do feedback. Nunca utilizar o mas e utilizar o e. Então na hora que você for redigir aí, o que você vai fazer, como você vai falar esse feedback, tente eliminar a palavra mas. A palavra mas é o apagador oficial. Ela apaga tudo que foi dito antes. Utilize a letra E, a palavra, né, aqui no contexto, E. Quando você utiliza o E, você conecta as duas ideias. Então, vou dar um exemplo. Arthur, você é um ótimo líder, mas às vezes você falha com o prazo de entrega. O que acontece, Arthur? Aqui que está com a gente no chat. Arthur vai parar e passar assim, pô, ele esquece o que eu falei, que ele é um ótimo colaborador, um ótimo líder. Ele vai lembrar só do E. Às vezes você falta com foco no resultado. Ele vai lembrar apenas do que passou, do que foi à frente. E eu preciso conectar as duas ideias. Porque, olha só, se eu utilizo o mas, automaticamente eu corto o que foi falado antes. Meu liderado não vai pegar aquilo. E eu, como um líder eficaz, eu tenho que dar informações relevantes no meu feedback que vão colaborar para o desenvolvimento desse meu liderado, que consequentemente colaborará para o resultado dele individual, para o resultado da nossa equipe e o resultado da nossa equipe como um todo. Olha só como o que você poderia chamar de simples feedback é carregado de responsabilidade. Eu falo o que tem que ser falado para ele melhorar o desenvolvimento dele, para ele, consequentemente, ter melhor resultado, a nossa equipe ter melhor resultado e a nossa companhia como um todo. Então eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês entenderem como o mas é o apagador oficial e como alterando o mas para o e, você é mais assertivo na sua comunicação. O primeiro é, você fez uma ótima apresentação, mas esqueceu de agradecer os participantes no final. A pessoa automaticamente apaga o ótima apresentação e fica, nossa, eu esqueci de fazer isso, eu esqueci. Ele vai para o foco, consequentemente, no segundo ponto. Algumas pessoas falam assim, Betelli, e se eu inverter? Se eu falar o ruim antes do mas e o positivo depois do mas? O efeito é o mesmo. A pessoa vai sair só com a parte positiva daquele feedback. E nessa comunicação, você quer que ela melhore os 2 pontos.
Você quer elogiar pelo que ela fez bem, valorizando isso, e você quer pontuar o que ela precisa melhorar da próxima vez. Então eu preciso utilizar o E nesse momento. Não adianta só inverter, porque daí ela vai sair só com algo positivo, algo que ela fez adequado, e vai esquecer do ponto de ajuste. Então vamos dizer o inverso, olha lá. Você esqueceu, quero te falar sobre a sua apresentação. Você esqueceu de agradecer os participantes no final, mas fez uma ótima apresentação. A pessoa fala assim, esqueci de agradecer, não tem importância nenhuma, não tem peso. Eu só vou ficar com a minha ótima apresentação. E eu, líder, quero que você coloque isso nos dois pontos. Os dois pesos são importantes. O segundo exemplo aqui, o seu relatório está ótimo, mas poderia complementar com a informação XYZ. Nesse momento, se eu coloco o E ao invés do mas, João, o seu relatório está ótimo. E, por favor, complete com as informações XYZ. João conecta as duas ideias e sai com essa questão. Então isso pode ser utilizado no seu dia a dia, nos feedbacks de dia a dia e também no feedback após, dando o resultado, essa devolutiva da avaliação de desempenho. Certo, pessoal? Se está todo mundo comigo, coloca o número 1. Digita o número 1 para a gente interagindo aqui no chat e aí nós vamos conversando, tá? Coloca o número 1 aí pra gente. Boa! Muito bom. Vi uma perguntinha aqui. Geraldo, se eu puder segurar ela, salva ela aí, que depois eu te respondo todas, tá? E aqui eu trouxe mais um apontamento para vocês. Aqui eu trouxe para vocês uma pesquisa da Você RH, também falando sobre um ambiente sustentável, e saudável entre líder e liderado, entre trabalho e equipe. E aqui eu trago só para convalidar 2 pontos fundamentais. Líder como exemplo e comunicação transparente. Lógico, os outros 2 pontos não cabem aqui nesse momento de palestra de feedback, que seriam a revisão dos processos e programas estruturados. Vamos focar nesses 2 pontos. Para nós termos e conduzirmos um ambiente saudável, um ambiente positivo dentro da nossa companhia, dentro da nossa equipe, eu preciso ser um exemplo. Eu líder, você líder. Eu preciso ser um exemplo. Eu preciso ser ali o espelho, a pessoa que está à frente daquela equipe, que demonstra que eu tenho essas vontades de ter uma comunicação transparente, de fornecer feedback, de se desenvolver, entre outros pontos. E o segundo ponto, que é totalmente fundamental nesse momento de avaliação de desempenho, devolutiva de avaliação, feedback. Eu ter comunicação transparente. Falar o que tem que ser dito. E muitas vezes, líderes, eu venho trazendo uma frase desde 2020, quando se iniciou aí a pandemia, e essas reuniões online, trabalho remoto às vezes. O óbvio precisa ser dito. Muitas vezes nós, líderes, achamos que porque é óbvio para nós, para o outro, ou apenas para nós, eu não preciso dizer. Eu não preciso pontuar o meu liderado, porque é uma questão óbvia. Seria óbvio? É óbvio. E esse é um grande engano que ficou mais aparente agora, nesse período de 2 anos que nós estamos passando ainda, vamos dizer assim. O óbvio precisa ser dito. Muitas vezes nós acreditamos que as pessoas, nossos liderados, têm bola de cristal. Ele sabe, ele viu, porque você está vendo, porque você sabe, porque você viu. E muitas vezes eu tenho que reforçar, eu tenho que falar de novo. E quando eu falo sobre o óbvio precisa ser dito, comunicação transparente, feedback entre líder e liderado, eu quero que você lembre agora, para quem teve, para quem não teve, ou pense numa figura que fez isso com você, seja na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Eu tive uma figura dessa, tenho ainda, na vida pessoal, a minha mãe. Como que é mãe? Mãe não fala assim? Já lavou a mão antes de comer? Já lavou a mão antes de comer? Vai lavar a mão antes de comer. Vai lavar a mão. Ou escovou o dente? Escovou o dente? Escovou o dente? Ela não repete isso diariamente. Muitas vezes nós, líderes, precisamos, por um processo de desenvolvimento dos nossos liderados, repetir algumas informações. Falar de novo, pontuar novamente, porque cada um dos liderados tem um tempo
de evolução, de desenvolvimento. Desculpa. E não é porque você falou uma vez apenas, essa pessoa sai de lá sabendo tudo. Ela registrou, entendeu tudo e vai fazer. Alguns, e a maioria, pode ser que aconteça isso. Porém, entretanto, todavia, com outros, nós precisamos ter comunicação transparente e o óbvio precisa ser dito. Eu vou precisar falar de novo. Então, dentro desse processo de desenvolvimento, avaliação de desempenho, devolutiva da avaliação, e durante o meu dia a dia eu vou fornecendo feedback, revivendo, falando novamente o que precisa ser dito para os nossos liderados. Aqui eu trouxe uma frase da Brené Brown. Apoiar uma cultura em que há feedback sincero, construtivo e compromissado é viver com ousadia. Isso vale para empresas, escolas e familiares. Isso vale para nós, vale para todos nós. Viver nesse ambiente onde nós apontamos o que deve ser melhorado e, consequentemente, ter essa visão de que isso é para melhorar, isso é para ser construtivo, entre outros pontos. Show de bola, pessoal. Daqui a pouco aí eu vou caminhando para o final, tá? Mas primeiro eu vou fazer sugestões aqui de uma atividade para nós. Tá? Então, vou fazer uma sugestão de atividade, você pode fazer, compartilhar aqui no chat. Se você quiser abrir sua câmera e seu áudio na hora de compartilhar, fique à vontade. E eu espero que você pegue aí 5 minutos agora, por favor, do seu tempo, para você colocar em prática a abordagem ao feedback. Eu vou explicar para vocês 3 tipos de feedback. 3 formas de feedback. Por muito tempo nós sempre falamos sobre feedback negativo, feedback positivo. O feedback negativo é aquele que eu falo algo ruim, que a pessoa fez algo errado, entre outros pontos. Feedback positivo é quando eu falo que a pessoa acertou, o que ela está fazendo de correto e assim por diante. Porém, isso vem se modificando conforme o tempo. E hoje nós trabalhamos 3 tipos de feedback. Feedback de desenvolvimento, onde eu forneço informação para o meu liderado se desenvolver, melhorar e, consequentemente, melhorar resultados. Feedback de correção é aquele que eu vou corrigir o que foi feito de errado. Consequentemente, ele tem uma associação maior com o feedback negativo. Então eu vou falar do passado, do que aquela pessoa está fazendo de errado. O de desenvolvimento não. Eu vou falar do futuro para que aquela pessoa melhore no futuro. E eu tenho o terceiro tipo de feedback que algumas pessoas esquecem, mas ele é extremamente importante, que é o feedback de reconhecimento. O que é isso? Feedback de reconhecimento é eu reconhecer quando o meu liderado acertou. Quando ele adequou os seus comportamentos, quando ele está melhor no seu dia a dia. Automaticamente, eu dou um reforço positivo para aquela pessoa. Então vamos trabalhar esses 3 tipos de feedback e eu gostaria que você agora já fizesse uma reflexão. Pensasse em todas essas informações que eu passei para você, acredito que você está anotando, tirando print da tela e etc. E eu gostaria que você pensasse agora em um feedback, seja ele situacional do dia a dia, para a gente fazer um teste aqui. Pense em uma situação que você gostaria de fornecer um feedback para o seu liderado. Que você gostaria que ele melhorasse, que ele se desenvolvesse. Seu liderado, a sua liderada. Pode ser um feedback que você já forneceu durante esse tempo e você gostaria de reescrevê-lo, colocar ele novamente em prática no seu dia a dia. Lembrando que agora nós estamos indo para uma área de você fornecer feedback no seu dia a dia. Ilimitado. Aconteceu a situação, você fornece feedback. Mesmo após a devolutiva da avaliação de desempenho. Então, eu vou dar algumas sugestões aqui, exemplo, e depois vou dar um tempinho para você fazer o seu aí, tá bom? E aí, quem se sentir à vontade de compartilhar, será uma honra você abrir seu microfone e compartilhar com a gente. Vamos lá. Para você fornecer um feedback situacional, um feedback do dia a dia, de desenvolvimento com 3 pontos. Primeiro, você chama a pessoa e fala qual que é o propósito da conversa. O porquê você está conversando com ela. O porquê, sobre o que é aquele feedback. Porque você acredita? Tem muitos líderes que chamam os liderados ou começam a falar e nem explicam o que está sendo falado. A pessoa fica perdida. Pode ser que já aconteceu com você.
São tantas coisas, o liderado fica perdido. Meu Deus, e agora? O que eu faço? É comigo, não é comigo? É sobre isso ou é sobre aquilo? Eu preciso ser claro, deixar claro ali o objetivo da minha conversa. Depois disso, o segundo ponto, eu preciso deixar claro para o meu liderado o que precisa ser feito. Fatos e evidências. O que vai ser feito. Estou falando do futuro, não estou falando do presente nem do passado. É o que eu quero que ele comece a fazer. E o terceiro ponto, qual é o impacto dessa nova ação que ele vai começar a fazer? Então, eu chamo meu liderado, falo o que eu quero dele, qual que é o tema da conversa. Depois eu falo o que eu quero que ele faça. Isso, eu quero que você faça. Eu, líder, quero que você faça. E depois eu vou para o terceiro ponto. O terceiro ponto é, qual é o impacto de você fazer dessa forma que eu estou solicitando para a gente melhorar, entre outros pontos. Para ficar claro para vocês, eu vou dar um exemplo. E aí depois eu solto vocês aqui para você fazer um exercício, fazer o seu ou vir com perguntas. O primeiro ponto, o exemplo é o seguinte. Vamos dizer que eu tenho um liderado, a Adriana. Vamos dizer que a Adriana, durante o nosso dia a dia aqui, ela retira o equipamento de proteção individual. Ela retira o capacete que é obrigatório utilizar aonde ela trabalha. E ela vira e mexe e retira esse capacete. Ela está faltando com a regra, uma regra da empresa, uma norma. E eu quero fornecer um feedback de desenvolvimento para a Adriana. Eu chamo a Adriana, sempre individual. Adriana, gostaria de falar com você sobre uso de equipamento de proteção individual. Atingiu a primeira fatia aqui. Tá claro o que eu quero falar. O quê? Sobre o uso de equipamento individual. O segundo ponto é o que eu quero que ela faça. Adriana, gostaria que durante toda a sua jornada de trabalho você utilizasse o capacete de proteção. Já falei o segundo ponto. E agora eu vou falar o comunicado do impacto dessa ação de utilizar o capacete por toda a jornada de trabalho. Dessa forma, Adriana, você estará protegida, prezando pelas normas da empresa, além de ser um exemplo para todos os seus colegas de trabalho. Pessoal, isso é um feedback situacional, um feedback do dia a dia, onde eu estou fornecendo informações, retroalimentando a Adriana para ela ser melhor, para ela começar a fazer o que deve ser feito. Então vou repetir sem fazer as interrupções. Adriana, estou te chamando aqui para falar sobre uso de equipamento de proteção individual. Gostaria que você utilizasse o capacete durante toda a sua jornada de trabalho. Dessa forma, Adriana, você se protege, você preza pelas normas da empresa, além de você ser um exemplo para todos os nossos colaboradores. Amigos, compartilhem comigo no chat. Ficou claro como deve ser um feedback situacional, um feedback do dia a dia, que não é um evento, além da sua avaliação de desenvolvimento, né, do retorno, né, da devolutiva da avaliação de desempenho, desculpa. Francisco colocou que sim, Rodrigo colocou que sim. É uma questão do dia a dia. Não morre ali apenas. Eu assumo essa responsabilidade e estou fornecendo feedback. Foi rápido? Foi eficaz? Falei o que tinha que ser falado? Fui claro? Fui direto? Fui objetivo? Não ofendi? O pessoal está colocando sim. Muito bom. Muito bom. Ótimo. Então esse é um feedback de desenvolvimento. É um feedback olhando para o futuro. É um feedback onde eu estou olhando para frente. Não vou falar do problema com a Adriana nessa situação. Poderia dar outro exemplo para vocês. Vamos dizer que você tem um colaborador aqui, David. Vou pegar o David Bruno aqui que está no nosso chat. Vou pegar o David. David, infelizmente, tem um comportamento que é chegar atrasado. Ah, David chega atrasado no início da jornada ou no retorno do almoço, entre outros pontos. Eu quero fornecer um feedback para o David. David, estou te chamando aqui para falar sobre horário de entrada no trabalho. Não estou falando sobre atraso. Atraso a pessoa já põe um escudo. Sobre horário de entrada no trabalho, David. Gostaria que a partir de amanhã você chegasse às 7 horas, que é o nosso horário de entrada, e estivesse pronto para o trabalho. Dessa forma, David, você tem um impacto positivo sobre o seu resultado, sobre o nosso trabalho em equipe e além de ser um exemplo para todos nós aqui dentro. David, posso contar com você? E aí David vem com a conversa dele.
Ele vai dar a explicação, ele vai falar sobre o assunto, mas eu atingi os 3 pontos fundamentais para fornecer um feedback. Isso cabe na entrega de resultado, na qualidade da produção, na qualidade do resultado, na comunicação entre colegas. Vamos dizer que você tem um liderado que ele não se comunica tão adequadamente conforme nós desejamos aqui dentro da empresa. Eu posso chamar essa pessoa e falar: Antônio, estou te chamando aqui para falar sobre comunicação. Gostaria que você se comunicasse de forma mais clara e desse exemplo para os seus colegas de trabalho. Dessa forma, nós melhoramos os nossos resultados, melhoramos o trabalho em equipe, além de manter uma harmonia entre todos. Antônio, se você precisar de alguma ajuda, estou aqui para te ajudar. E eu me coloco à disposição para ajudar o Antônio, para dar exemplos de como ele deve falar e continuar essa conversa chamada feedback. Show de bola, pessoal? Muito bom, nós estamos chegando aqui próximo do nosso horário. Então eu vou fazer da seguinte forma: eu vou passar para os nossos outros 2 pontos e aí eu vou dar 5 minutos para quem se sentir à vontade em fazer um feedback, mandar aqui no chat ou abrir o microfone e falar: Betelli, eu gostaria de fornecer um feedback sobre o assunto X. Ficaria nessa estrutura que você explicou? Ficaria assim? Então é dessa forma que nós vamos conduzir aqui essa nossa conversa. Então esse, feedback de desenvolvimento. Quando eu quero desenvolver o meu liderado, eu estou falando do futuro, do que eu quero que ele faça no futuro. E a regra máxima é: desenvolva, desenvolva, desenvolva. Quanto mais você desenvolve o outro, e saiba que essa é uma parte que está dentro da nossa cadeira de líder, desenvolver os nossos liderados para futuramente assumir o nosso posto ou para ser melhor. Então, quando eu estou desenvolvendo, eu diminuo a correção. Diminuo o tempo de correção que eu faço com os nossos liderados. A mesma estrutura, agora um feedback de correção. O feedback de correção, ele é baseado no passado. Ele vai falar um pouquinho do problema. Então, eu vou apontar para o meu liderado o que está acontecendo de errado. Aqui sim eu falo do problema. E lembre, toda vez que eu falo um pouquinho mais, eu falo sobre o problema, falo sobre a questão do que está errado, entre outros pontos, pode ser que o meu liderado, né, ele acaba querendo se defender. É um sistema automático, tá? Dos seres humanos. Então agora você que vai dar aí, vai fazer a avaliação de desempenho, vai dar a devolutiva da avaliação de desempenho, fique tranquilo, fique tranquila. É natural o nosso liderado querer se defender. Todos nós. Então quando você aponta uma falha, um erro, um ponto a ser desenvolvido, uma situação que está lá como atende parcialmente ou não atende, a pessoa vai querer se defender, se justificar e etc. Então, esse é um feedback um pouquinho mais delicado, onde eu falo do problema. Olha lá, 3 pontos. Eu vou falar sobre o objetivo da conversa, vou deixar claro o que aconteceu e vou falar o impacto do ocorrido. Então eu mudo apenas o tempo verbal. Enquanto o feedback de desenvolvimento eu falo do futuro, no feedback de correção eu falo do passado. Então eu falo o que aconteceu e o impacto de ter feito daquela forma, né? Do nosso liderado ter feito aquela atitude. Então vamos lá, vou utilizar os mesmos exemplos para a gente não se perder aqui. Primeiro exemplo, falta, né, não usar o equipamento de proteção individual adequadamente. Objetivo da conversa, então acho que foi a Adriana, né? Aquele exemplo. Adriana, gostaria de falar com você sobre uso de equipamento de proteção individual. Adriana, notei, segundo ponto, que você vem retirando o capacete durante a sua jornada de trabalho. Terceiro ponto, o impacto de retirar o capacete. Dessa forma, você está colocando a sua saúde e a sua vida em risco, além de passar uma imagem de falta de profissionalismo para os nossos colegas, nossos fornecedores e nossos clientes. Aí eu termino com um pedido, peço que isso não se repita mais. Esse é um feedback de correção. Estou fornecendo informações, retroalimentando a Adriana de algo que ela fez que não é adequado aqui. Repetindo, Adriana, estou te chamando aqui para falar sobre o uso do equipamento de proteção individual. Notei que você vem removendo o capacete durante a sua jornada de trabalho. Isso coloca a sua vida em risco, além de passar uma falta de profissionalismo para os nossos fornecedores, nossos colegas, nossos líderes e entre outros pontos. Por favor, peço que isso não aconteça mais. Forneci o meu feedback de correção para a Adriana.
Vamos fornecer agora o feedback de correção para aquela comunicação que não foi adequada? Acho que foi o Antônio, o exemplo que eu utilizei. Antônio não se comunica aqui adequadamente com os colegas. Antônio, estou te chamando aqui para falar sobre comunicação entre a equipe de trabalho. Notei que você vem sendo grosseiro com as pessoas, dando respostas ásperas e colocando outras palavras que não deveriam ser colocadas. Dessa forma, você causa inimizade, falta de harmonia no ambiente de trabalho, além de ser julgado como uma pessoa que utiliza um vocabulário não adequado para a nossa cooperativa. Antônio, por favor, gostaria que isso não se repetisse. Feedback de correção. A pessoa teve uma atitude inadequada e eu preciso corrigir. Eu preciso adequar isso. Pessoal, vocês estão comigo? Ficou claro? Se ficou claro, digita o número 3 agora. Digita o número 3 se nós estamos na mesma página aqui. Você entendeu o que seria um feedback de desenvolvimento? Você entendeu o que seria um feedback de correção? E se você digitar o 3 e não tiver dúvidas, eu vou para o próximo ponto, que seria o feedback de continuação, o feedback onde você vai dar ali o ok para a pessoa, parabéns, você está fazendo certo, você está fazendo adequado. Muito bom, muitos 3 subindo aqui no nosso chat, isso faz dizer que podemos continuar. Aqui é o feedback de reconhecimento. Feedback de reconhecimento. Então, eu desenvolvi meu liderado. Vamos dizer que eu tentei desenvolver, essa pessoa continuou vacilando, continuou errando. Eu forneço feedback de correção. E vamos dizer que eu forneci um ou outro e a pessoa começou a ter novos comportamentos. Ela começou a se adequar. Aí eu vou para o feedback de reconhecimento. Como eu disse anteriormente, esse é um feedback muito importante que muitas pessoas acabam esquecendo. Aqui nós estamos falando de Skinner, um psicólogo famoso, né, que ele fala sobre o reforço positivo. O que é o reforço positivo? De maneira rápida e eficaz para você. Toda vez que nós recebemos um feedback ou uma comunicação de algo que nós estamos fazendo que é legal, nós temos a tendência a repetir. Nós temos a tendência a fazer de novo. Trazendo agora para o âmbito mais claro da sua vida pessoal. Vamos dizer que você briga todo dia com seus filhos porque eles não arrumam a cama. Ou deixam a toalha em cima da cama, toalha molhada em cima da cama. E aí, um belo de um dia, por uma divindade suprema, a pessoa arrumou a cama e guardou a toalha no lugar que tinha que guardar. E aí você chega pro seu filho e fala, ainda bem, hein? Vai chover canivete. Isso não é reconhecer algo que a pessoa fez. Isso não é reforço positivo. Quando você chega pro seu filho nesse momento e fala assim, filhão, filhona, muito obrigado. Parabéns pela cama que você arrumou e pela toalha que você estendeu. A tendência daquela pessoa, ao receber esse reconhecimento, é fazer de novo. É no próximo dia fazer novamente. Porque ela está recebendo reconhecimento, um reforço positivo daquilo que ela faz. Voltando para o nosso ambiente de trabalho agora, pessoal. Eu gosto de fornecer exemplo da vida pessoal e profissional para você conectar esse ganho duplo. Vamos lá. Voltando para a nossa área de trabalho. Quando você reconhece algo que o seu liderado fez de adequado, ele tende a repetir. Ele tende a tornar isso um hábito. Ele tende a fazer novamente ou ainda fazer melhor. Porque ele quer automaticamente ser reconhecido. Todos nós queremos. Então vamos lá. Adriana com a questão do... Adriana era a questão do horário não. Era a questão do equipamento de proteção individual. Então, Adriana recebeu o feedback de desenvolvimento. Falei que não é para ela tirar, para ela utilizar durante toda a jornada. E ela começou a utilizar durante toda a jornada. Não cometeu mais aquele erro, aquele vacilo. Agora eu vou reconhecer a Adriana. Eu não posso virar a cara e falar assim, tá bom. Eu vou chegar para a Adriana e falar assim, Adriana, estou te chamando aqui para falar sobre uso de equipamento de proteção individual. Aí a Adriana fala, meu Deus, e agora, né? Ela vai pensar. Adriana, notei que você vem utilizando o capacete durante toda a sua jornada. Comunicar o impacto, né? Dessa forma, você tem se mantido protegida durante toda a jornada de trabalho, além de passar um bom exemplo para todos os colegas e cumprir com as regras da empresa. Adriana, parabéns, continue assim. Pessoal, quem não gostaria de receber um feedback desse, hein? Um elogio?
o liderado, nesse momento ele fala, olha só, ele está me observando, ou ela está me observando. O meu líder está olhando para mim, tanto no momento que eu dou um vacilo, que eu erro, tanto na hora que eu acerto. E ele consegue jogar os dois para eu me desenvolver ainda mais. A mesma coisa para o Antônio na questão do horário de entrada, ou na questão da comunicação, né? O exemplo que eu utilizei com o Antônio seria na hora da comunicação. Então eu chamo o Antônio. Antônio, gostaria de falar com você sobre comunicação. Antônio, notei que você tem melhorado o lidar, o trato, como você está se comunicando com as pessoas ao nosso redor, com seus colegas de trabalho, tratando com uma cortesia diferenciada. Antônio, parabéns, continue assim. Essa sua comunicação fortalece o nosso trabalho em equipe e melhora os resultados. Olha só, feedback de reconhecimento pela mudança que a pessoa fez. Isso é extremamente importante também. Pessoal, não esqueça desse feedback. Ele faz diferença no seu dia a dia. Ótimo. Estamos aqui, né, às 4 horas e 10 minutos. Eu vou dar 2 minutinhos. Você pode ter pensado em algum feedback. Se alguém aí bolou algum feedback, pensou em algum feedback e queira colocar aqui, é hora da gente interagir. Você pode abrir seu microfone, utilizar ali o feedback de acordo com essa estrutura de 3 passos. Objetivo da conversa, deixar claro o que você quer que aconteça, o que aconteceu ou o que está acontecendo. Dependendo do que você utilizar, vai ser correção, desenvolvimento ou reconhecimento, e falar sobre o impacto do ocorrido. Vamos fazer essa atividade, pessoal? Todos ainda têm tempo para isso? Coloca um ok para mim aqui, se sim. E aí eu vou dar 2, 3 minutos. Você pode ir fazendo essa atividade e compartilhar com a gente. Pode ser? Colocaram um ok aqui. Muito bom. Então está valendo. Certo? Trabalhamos 2 exemplos aqui. Muito bom. Eu vou só dar continuidade aqui para não estourar muito tempo de vocês. Então, e depois eu vou abrir para as perguntas, para comentários e etc. E aqui, para finalizar, eu trago uma frase de Abraham Lincoln. A maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. Repito, a maior habilidade de um líder é desenvolver habilidades extraordinárias em pessoas comuns. E aqui o foco é você, líder, desenvolver seus liderados. O foco aqui é você, líder, colaborar através de feedback com os seus liderados. Lembrando que quando você passa pela escala da liderança, dentro do pipeline da liderança, por exemplo, né, uma referência que eu trouxe aqui no nosso bate-papo, né, na nossa palestra, é um livro, para quem não leu ou tem a curiosidade, leia. Ele fala sobre as curvas da liderança e dos desafios de cada uma delas. E uma que bate em todas ali, mas principalmente no primeiro passo da liderança, quando eu saio de colaborador individual para líder de primeiro escalão, depois para líder de segundo escalão, eu tenho que ter claro, nítido, que agora não sou eu apenas o responsável pelas minhas entregas, e eu sou responsável, né, o que vai fazer o meu sucesso, a minha garantia de resultado positivo, é fazer com que os meus liderados tenham um bom desempenho, porque eles vão entregar o que toda a minha equipe vai entregar. Então eu tenho que fazer com que os outros entreguem, trabalhem e consigam se desenvolver de maneira maestral. Então eu finalizo aqui a minha apresentação formal, nós vamos abrir aqui para as perguntas e etc. O livro, Beth, é Pipeline de Liderança, tá? Escreve Pipeline, né? Pipeline de Liderança, de Han Charan. Depois qualquer coisa eu posso digitar aqui para vocês. Agradeço, tô agradecendo só de maneira formal, tá, pessoal? A oportunidade mais uma vez. Deixo aqui as minhas redes sociais, os meus contatos. Muito obrigado mais uma vez pela confiança. Muito obrigado também por estarem aqui aberto. E vamos agora para nossa rodada de perguntas, de pontos que vocês gostariam de fazer aqui com a gente. Tá? Eu estou aberto aqui a todas as perguntas possíveis.